ali naquele momento eu tinha 21 anos de idade, eu tinha formação como professor de língua portuguesa, nada diretamente atrelado à gestão. Eu vou levantar a mão e falo, eu assumo a presidência. E aí eu falo isso para as pessoas hoje, muita gente, eu juro por Deus, eu assumi a presidência sabendo exatamente o que eu faria saindo dali. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está recebendo Fábio Portela. Ele que é professor, sócio e atual presidente do AP Centro Educacional. Fábio, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. Espero que nossa conversa seja produtiva para todos. Bacana. Queria que você contextualizasse um pouco a história do Colégio AP. A gente estava conversando um pouquinho aqui, mas lá em 2001, quando iniciou o projeto, para a gente entender um pouquinho mais aí sobre a história do business. Vamos lá. A minha história com o AP, eu sempre digo que é uma história de amor. Apesar de todas as escolas de gestão dizerem, não romantizem a gestão, não. Mas eu sempre digo que para mim isso é um pouco impossível, porque a minha história com o AP começa no momento em que eu sou aluno da escola. Eu sou um ex-aluno AP, completamente apaixonado pela escola até hoje. E as coisas foram acontecendo de forma que, depois de ter sido aluno, passei na Universidade Federal, fui para a universidade e volto para o AP como estagiário, depois como monitor, aquele monitor que tira dúvida do aluno no corredor, sabe? Depois como corretor de redações, depois como professor de progressão parcial. Quem é progressão parcial? O cidadão que ficou reprovado ano passado faz aquela matériazinha para pagar. E aí as coisas foram acontecendo até que, depois de um tempo, me tornei sócio, 1% da empresa. E aí mais coisas aconteceram até que chegássemos até aqui hoje. É uma história bem longa e a gente, durante esse bate-papo, vai acabar passando muito por tudo isso. Há uma virada, né? Porque o AP surge em 2001 com um grupo de professores dissidentes do antigo Colégio Nacional, que já nem existe mais, mas esse grupo sai do Nacional, monta o Colégio AP, num primeiro momento apenas com pré-vestibular, depois com o ensino médio, primeira, segunda e terceira séries. Essa gestão desses 19 professores aproximadamente, ela se estende até 2008. Então, de 2001 até 2008, eu tenho uma gestão com esses 19 professores, que em 2008 já não eram mais 19. Como cada um começou a vender um pedacinho das suas cotas, isso chegou a bater, se não me engano, 31 sócios. Nossa. E aí a gente chega a uma conclusão óbvia entre gestores de que isso jamais teria dado certo. Todos os professores? 90% professores. E é interessante que o AP vem de união dos professores, correto? Exatamente, porque nesse momento dos 19, cria-se essa ideia do AP, o U com o P, União de Professores. A razão social até hoje é União de Professores Limitada. Bacana. É legal. Nesse momento, por que eu saio de 19 para 31 sócios? Porque as coisas não estavam bem, né? E esses caras começam a fazer venda de suas cotas. E aí, nesse momento que, em 2005 para 2006, eu adquiro 1% da empresa. Perfeito. E aí, esse caso que você está contando é interessante, porque antes a gente estava até conversando, né? Não que não possa ser feita uma boa gestão, mas geralmente quando você tem ali a união, a gente já trabalhou com alguns grupos médicos, por exemplo, em que eles são médicos e se formaram para tanto, né? E se metem com a gestão sem os fundamentos corretos, eu diria assim, para fazer a gestão. São ótimos médicos. Exato. Ponto. Eram ótimos professores. Exato. Ponto. E isso geralmente acaba ou por necessidade ou por vontade, né? O médico, ele fala, não, gerir uma empresa é a mesma coisa. Já sou bom numa coisa, vou ser bom na outra também. Já cuido lá de casa, né? É isso.
Então, e aí vem então esse momento aí de eu vou chamar de crise, em que você tem lacunas de gestão e que vocês fazem uma ação de compra dessas participações. O que acontece? A partir de 2006, sobretudo, a escola começa a entrar numa crise administrativa e financeira muito forte. Eu sempre digo que o avião o bico do avião vai para baixo e a tendência é cair. Até 2008, quando isso se torna insustentável. E aí, em 2008, eu me lembro perfeitamente, convocou-se uma assembleia entre os 31 sócios e os que estavam presentes, dentre eles eu, o presidente da empresa simplesmente levanta a mão e fala, tô indo embora. Dá para mim não. Sabendo que o primeiro a ser preso é o presidente da empresa, né? E aí você tinha dívidas de apropriação indébita, você tinha dívidas de banco, você tinha uma situação, o AP ia quebrar. E aí, naquele momento, cara, eu tive um lampejo muito orgânico, porque ali naquele momento eu tinha 21 anos de idade, eu tinha formação como professor de língua portuguesa, nada diretamente atrelado à gestão. E aí o cara com 21 anos de idade, vindo de Araçás, filho de pais humildes, graças a Deus nunca faltou nada pra gente, mas com uma vida sempre muito regrada, eu olho para aquilo e falo assim, opa, eu não tenho nada a perder aqui nesse trem, não. E ninguém levanta a mão para assumir a presidência. Eles prometem um saláriozinho lá simbólico pro presidente, eu vou levantar a mão e falo, eu assumo a presidência. E aí eu falo isso para as pessoas hoje, muita gente, eu juro por Deus, eu assumi a presidência sabendo exatamente o que eu faria saindo dali. Isso de uma maneira, repito, sem qualquer ação técnica sobre isso, por feeling, né? Eu saio dali e tendo, coincidentemente, você falou de médicos, um grande amigo que é considerado até hoje para mim um segundo pai, que é médico e já era administrador de clínica, de hospital. Eu saio dali, pego toda a documentação aquele pepino todo, eu saio dessa assembleia direto para a clínica dele, eu sento no consultório dele, eu coloco sobre a mesa dele e falo assim, eu acabo de assumir a presidência do AP, lembrando que eu comprei 1% das cotas com a ajuda dele, já era ajuda dele. Eu coloco a papelada sobre a mesa dele e falo, cara, ou assume isso aqui comigo, ou eu vou pra cadeia. Eu vou ser preso porque eu assumi a presidência desse trem aqui, vai dar... Ele, você é maluco, cara, eu vou matar você tá doido. Vou levar isso pra casa, não. Eu falei, leva pra casa e olha. No primeiro dia ele olhou, falou, cara, isso é insolucionável, não tem jeito não. No segundo dia ele falou, calma que meu pessoal tá olhando. No terceiro dia ele falou assim, vamos montar uma estratégia. A gente monta uma estratégia de uma escola que tem, nesse momento, de 2008 para 2009, 872 alunos, para ser preciso. Eu lembro desse número. 872 alunos. Todas as unidades alugadas, nenhum imóvel próprio. E a gente, com muito medo, a gente cria algumas estratégias. Eu lembro que uma das que mais causou medo foi o fechamento de uma unidade. Acabamos com uma unidade, juntamos com outra para diminuir custo. Eram 4 unidades, nós transformamos em 3. E aí começa uma virada. E essa virada, ela possui gatilhos muito interessantes de situações de Vitória. Vitória é muito bairrista com a questão da educação básica ainda. O pai do aluno gosta muito de ir lá, entregar o filho na escola e saber, olha, eu estou entregando meu filho na escola ali do Portela, o Portela está ali, como por muitos anos fez isso na escola do Pignaton, como faz até hoje na escola da Heloísa Manato, que são figuras de referência aqui no estado na educação. As famílias gostam de saber com quem estão lidando. E a gente se aproveitou dessa questão bairrista e falou assim, vamos traçar algumas estratégias. A primeira, eu tô falando aqui, tô tocando aqui, vocês me interrompam, bicho, porque professor não para de falar não, tá bom? Posso seguir? Vamos lá. A primeira estratégia foi, havia uma competição muito grande na década de 90, entre Nacional e final da década de 90, entre Nacional e Darwin, de vestibular. Depois isso passa a ser entre AP e Darwin. Só que à época, o AP estava começando ali em 2001, 2002. Era um grupo de professores, um grupo muito audacioso, só professor fantástico e maravilhoso. Foram meus professores, inclusive. São meus ídolos até hoje. E, cara, esses
professores começam, então, uma nova batalha pelas vagas de vestibular da cidade e tal, quem aprova mais, aquela coisa toda. Quando isso ainda na época era pauta, porque hoje nem é tanto mais como já foi. E a gente traça uma estratégia. Havia no Darwin um professor que era o melhor professor da escola pela avaliação dos alunos. Quem era ele? Era o professor Sandro Lira. Esse professor era do AP. E por conta da crise foi embora do AP e foi se fazer no Darwin. E se tornou o melhor professor da escola, avaliado pelos alunos. Sobretudo de terceira série de pré-vestibular, que é esse mercado de aprovação das provas e tal. Eu sempre tive uma amizade muito grande com o Sandro e o meu outro sócio, o Borges, que também estava comigo no AP ainda, também. Nós fomos sentar com o Sandrinho e falamos assim, o que a gente precisa para você voltar? Porque nessa época, quem ia de um time para o outro era tipo Barcelona e Real Madrid. Colocava-se outdoor com o professor beijando o escudo da nova escola. Não é piada, é de verdade. Outdoor na terceira ponte. Agora o professor Sandro é do AP. Eu lembro que a gente colocou o Bom Filho, a casa torna. E o Sandro retornou. No momento em que o Sandro retorna, isso dá para o AP uma credibilidade muito grande. Porque as pessoas olham para isso e dizem, apesar de estar ventilando na sociedade, o AP não está bem das pernas, mas se o AP não está bem das pernas, como é que o melhor professor do Darwin largou tudo para vir para o AP? Então as pessoas já dão uma credibilidade. Essa escola não está quebrando, não. Então essa foi uma estratégia. Depois da vinda do Sandro, com ele, nós criamos o projeto das turmas de medicina. Esse projeto das turmas de medicina é também um projeto muito forte do Darwin. Eu precisava dizer para a sociedade o seguinte, eu estou vivo e estou competindo com o Darwin. E o Sandro, então, consegue trazer muitos alunos atrás dele em busca dessa turma de medicina. E a gente forma a primeira turma de medicina do AP com uma força muito grande, beleza? Do que eu precisava? De um bom resultado no vestibular. Se eu tenho um bom resultado no vestibular, eu vou ratificar tudo isso que eu estou dizendo para vocês com credibilidade. E a sociedade vai dizer, os caras estão vivos. E aí vem papai do céu, cara. A gente vai para essa turma de medicina e fala assim, você também pode motivar o menino, né? Quem passar em primeiro lugar geral de medicina na UFES, tem uma viagem com acompanhante, com tudo pago para Cancún. Meu amigo, tinha menino estudando pendurado no teto. Menino estudava para conquistar essa bolsa, para conquistar esse prêmio. E lembro até hoje que no vestibular de 2009, o primeiro lugar geral de medicina da UFES é do AP, da Patrícia. Eu lembro dela até hoje, eu tenho fotos da Patrícia em Cancún para mostrar para vocês. A Patrícia, eu vou mandar esse podcast para ela comprovar que a Patrícia foi o primeiro lugar geral da UFES Medicina. E aí, pode falar. Eu imagino que deve ter sido, e aí me colocando nesse momento aí de um aluno de terceiro ano, uma experiência fantástica para a Patrícia. Mas eu queria voltar um pouco nesse momento em que você assume esse desafio lá com 21 anos, e naturalmente eu entendo que existiam outros professores, possivelmente com mais bagagem que você. Claro. E aí eu queria entender, geralmente quando a gente tem esse momento de transição, ou vamos colocar assim, um momento de turnaround num negócio, ou uma mudança na cadeira de presidência de algum negócio, geralmente existe em dois caminhos possíveis. Ou há uma resistência por parte das pessoas que estão ali por ou não comprarem a estratégia, ou não comprarem a pessoa que está assumindo, né, a liderança, ou um caminho diferente que seria realmente entender qual que é a estratégia traçada, de comprar a visão do que aquilo vai se tornar e principalmente no momento de turnaround, de pegar um negócio que estava com o bico apontado para baixo e que precisa dar uma guinada para cima, de entender que aquele negócio, sendo sócio também, sendo um professor e sócio do negócio, além dos outros eventuais sócios que não eram professores, de entender que aquela pessoa é um líder com 21 anos que vai ser capaz de fazer esse negócio acontecer. Sim. Como é que foi essa percepção das pessoas em relação a como que você fez as pessoas comprarem a visão do negócio e, consequentemente, fazer com que os resultados no futuro acontecessem? O cara de 21 anos tinha junto dele um grande administrador, que era o médico que eu citei, que é o Dr. Dejaí Xavier Cordeiro. Isso deu uma credibilidade absurda para o processo. Então, na verdade, as pessoas compram a ideia como uma salvação da empresa. As pessoas agradecem por isso estar acontecendo. E mais, ou seja, eu não tive uma ruptura cultural. Pelo contrário, as pessoas, graças a Deus, isso aqui agora vai ter gestão. Porque era muito cacique para pouco índio. E aí passou a ter gestão.
séria, com foco, com liderança, e as coisas passam a acontecer. Onde eu encontro resistência? No professor que era sócio, que abre mão das cotas dele e que continua na escola como colaborador. Aí eu sofri um pouco de resistência. Mas que depois caminhou também, porque eles entenderam que foi o melhor para a empresa. A empresa não teria sobrevivido se não fosse essa mudança. E aí essa mudança vem atrelada a esses gatilhos. Traz o melhor professor da escola concorrente, que nem era tão concorrente assim. É importante dizer isso. Eles eram muito maiores. Muito maiores. Hoje é fácil dizer que é uma concorrência. Todo mundo com um aluno pra caramba e tal, mas era muito mais eu me achando um concorrente do que verdadeiramente sendo. E aí vem o primeiro gatilho. Eu trago o melhor professor deles. Vem o segundo gatilho. Papai do Céu nos abençoa com o primeiro lugar geral, medicina. A menina vai lá pra Cancún comemorar. E aí vem um super gatilho, que é importantíssimo citar dentro desses 3 pontos que eu preciso abordar para vocês entenderem essa virada de credibilidade que a empresa passa a ganhar, que a escola passa a ter na sociedade, que é: eu fiz um anúncio de página inteira de jornal. Aos jovens que estão assistindo, eu falo ali? Aos jovens que estão assistindo, já existiu um dia jornal impresso. E uma página inteira de jornal dava uma credibilidade incrível para uma empresa. Concordam? Sim. A gente fez no dia do resultado uma página inteira e eu falei, eu vou jogar uma isca. O que a gente fez? A propaganda deles sempre foi: a hegemonia continua. A hegemonia continua. De 50 aprovados, 40 são daqui. Aí eu fui e coloquei uma isca. Eu lembro disso perfeitamente. Eu estava dentro da agência e falei assim: faz o seguinte, coloca aí, a hegemonia acabou. E coloca em azul a cor deles. Só que o azul derretendo. Aí o azul tava derretendo. E o resto do anúncio em vermelho, que é a nossa cor. E coloquei, a hegemonia acabou. Pá! Definitivamente medicina com UAP. E a Patrícia lá, feliz da vida, primeiro lugar geral da UFES. E a hegemonia acabou, beleza? E falei pros meus agora sócios. Nós somos em 6 hoje, né? Essa mudança, nós ficamos em 6. 3 de âmbito mais pedagógico, escola, e 3 de âmbito mais administrativo. Depois a gente fala um pouquinho sobre cada função deles. No outro dia, eu falei assim, não é possível que eles vão pegar essa isca, né? A agência renomada, os caras não vão pegar essa isca. Cara, no outro dia, eu falei, se eles pegarem a isca, nós podemos abrir um vinho, porque a sociedade vai entender que são concorrentes. E era quem a gente precisava que entendesse. No outro dia dessa página, vem uma página inteira deles. Eles colocam o resultado deles e em cima da página eles colocam uma andorinha. E colocam, porque uma andorinha só não faz verão. Fazendo alusão ao fato de que eu só passei o primeiro lugar e mais nada. No momento em que ele me responde diante da sociedade, ele me reconhece como um grande concorrente dele. E aí, meu irmão, dali pra frente, graças a Deus, o UAP sai de 872 alunos para hoje nós temos aí aproximadamente 4.000 alunos em 4 unidades próprias. Todos os imóveis próprios, nenhuma unidade alugada. Ô Portela, e à vontade. Olhando esse aspecto, e a gente vê claramente, né, a gente estava conversando antes sobre esse foco comercial e essa disputa que você exemplificou aí. Sim. Fica muito claro. Mas, cara, e os desafios de ordem de gestão, de controle de custos? Você adotou uma estratégia muito clara comercial, mas eu imagino também que existia ali um passivo, ou não, né? Mas eu imagino que existia um passivo ali que você teria que trabalhar, claro. Negociação eventualmente com fornecedores, alguma situação mais crítica. Como que você foi definindo e medindo isso daí, talvez até fazendo um gancho com seus sócios aí também, o que você priorizaria também para ganhar eficiência e para gerar valor para os acionistas, né, para os sócios, enquanto business mesmo, né? Aí vamos a essa parte, né? Enquanto tudo isso acontecia no âmbito comercial, do marketing, eu precisava então fazer uma gestão muito, muito firme, né? Relacionada a toda essa problemática. Você tinha desde a apropriação indébita, a dívida com o banco, a dívida com o fornecedor, então você precisava resolver todos os problemas. O que dava para resolver parcelando, por meio de refis, todas as estratégias possíveis foram utilizadas. Do refis à renegociação com o banco, à renegociação com o fornecedor, para você continuar aqui, você vai ter que me ajudar dessa forma. Tudo isso foi feito uma ação
coletiva em prol de levantar o bico desse avião, como a gente estava falando ali com o Bruno. Tudo isso aconteceu nos bastidores. E aí eu tenho esse time de sócios que vem com essa pegada. Eu tenho um dos meus sócios, que é o Eric Serrano, ele é inclusive cria aqui da FUCAP. O Eric é aquele cara que eu falo para ele assim, ele é estatístico. Eu falo, Eric, eu quero saber qual é o meu ticket médio no segundo ano B de Jardim Camburi e o que eu preciso para que essa turma se torne mais eficiente do ponto de vista do lucro pro ano que vem. Ele faz assim no Excel, aquela mágica que vocês de exatas manjam, faz assim no Excel, ó. E ele me diz que o Joãozinho paga X, que a Mariazinha paga Y, que eu preciso melhorar o ticket médio assim, assim, assado. Então nós 6 nos completamos muito, né? Porque eu sou professor, o Sandro é professor, o Borges é professor, o Dejair é médico e administrador, o João Dantas, meu outro sócio, é administrador e o Eric é um estatístico. Veja, a gente cria com isso essa questão para poder levantar o bico do avião. E aí, cara, sobretudo com corte de custo, um amigo uma vez me disse, qual eu respeito muito, que custo é igual unha, né? Tem que cortar todo dia. Porque, veja, me machucava muito a época fechar uma unidade, fechar uma operação, cara. Falei, como é que a sociedade vai enxergar isso? Então a gente teve que comunicar isso com muito zelo, com muito cuidado. Esse tipo de movimentação acaba machucando, às vezes, mais o ego do que a... 90% é o ego, Bruno. E aí aquela história, né? Nesse momento você não pode romantizar a gestão. Sim. Você não pode agir com a emoção. Você tem que racionalizar e entender esse processo que é necessário. Então, vamos tirar uma parte desse fígado aqui, mas ele vai regenerar. E graças a Deus, mais que regenerou. Mas foi basicamente com renegociação e corte de custo. Porque numa empresa também que você tem 30 e tantos sócios, professores, estava inchado. Era cargo para um, era cargo para outro. Política, muita política, porque todo mundo quer ser... Quando a vaca tá gorda, a briga pela presidência, por estar no conselho diretor, é muito grande. Todo mundo corre no momento em que a coisa fica feia, né? E como que foi essa redistribuição de cotas ou recompra das cotas, né? Como é que funcionou isso daí? Porque como é que passou de 29, de 31, desculpa, para 6 Por meio de cessão. A dívida era tão absurda que as pessoas tinham, obviamente, medo de seus bens serem enquadrados e as pessoas... Nós fizemos trouxemos um corpo jurídico, fizemos uma cessão de cotas e os 6 sócios ficaram igualitários. Você levantou a mão para ser presidente, aí o cara chegou do seu lado, presidente, aqui, ó, de brinde pelo seu esforço, tamo aqui uma... Toma esse pepino. Se alguém for preso, que vá você. Toma uma ação da cotas isso. do negócio. É basicamente isso. Eu acho interessante esse tipo de movimentação, que você tem uma reestruturação societária, mas também uma reestruturação da estrutura organizacional. Perfeito. Em aspectos hierárquicos, em aspectos funcionais, em aspectos de administração, e aí está ligado muito mais ao back-office, versus operação, que aí está ligado à parte educacional, por exemplo. Então você vai ter eventualmente um cara que é líder da parte educacional, um cara que é um líder mais técnico de back-office. Como foi essa compreensão de, eventualmente, descolar sociedade de cargos e também uma construção de como funcionaria a empresa dentro dessa perspectiva interfuncional realmente? As nossas formações individuais enquanto sócios claramente nos colocaram nas posições ideais que fossem o mais interessante para a empresa. Isso foi muito natural. Né? Eu, o Sandro e o Boss cuidamos muito mais da questão escola em si e os outros 3 cuidam mais da questão administrativa, isso é muito claro para nós. E é na reunião de conselho diretor que tudo isso se mistura e aí todo mundo dá um pouquinho de pitaco em tudo para a coisa acontecer. Mas nós temos uma sinergia muito grande. Nós somos um grupo que, como todo grupo, ninguém se beija todo dia, mas resolvem suas diferenças, seus problemas, de forma sempre a olhar o que é melhor para o app. Às vezes eu saio de uma reunião de conselho extremamente chateado, mas depois eu vou enxergar, para o app isso foi melhor. Então, foi muito natural isso, sabe, Bruno? Porque cada um tinha a sua... Porque, veja, o Borges, por exemplo, ele é professor de química.
Ele entra numa sala de aula, ele dá um espetáculo. Mas quando coloca uma câmera, ele já não é o cara. Então ele falou, Portela, essa parte de comunicação da escola, toca esse esquema aí, porque semana que vem eu tenho uma reunião com pais numa unidade nossa, que é inclusive a unidade que ele dirige. Ele me liga e fala assim, toca essa reunião lá, cara, toca lá. A gente se divide muito bem com isso, porque os nossos perfis nos colocam, e os 6 têm voz ativa e pegam boi pelo chifre em todos os quesitos da escola. Às vezes, na minha ausência, um sócio meu vai estar lá para resolver. Sempre. Isso, você deve perguntar, pô, você tem um sócio que é médico. Cara, esse sócio que é médico, ele passa todo dia na escola, é ele que cuida do financeiro, é ele que cuida de tudo, dessa parte administrativa financeira de olho, né, com as ferramentas de sistema, de tudo acontecendo o tempo todo. Porque a gente tem um lema, é orar e vigiar. Porque quantas escolas aqui em Vitória já não foram potências, né? Quantas empresas já não foram potências? E sucumbiram, cara. Então, graças a Deus, bicho, eu tenho um tesão enorme de acordar todos os dias e ir para essa escola com uma paixão danada. De gerir, de ver acontecer, de solucionar problemas. Porque todo dia é um problema, todo dia mata-se um leão, todo dia. Após a pandemia, isso se intensificou absurdamente. Porque as pessoas voltaram da pandemia ainda meio que se achando no mundo, né? Imagina como é que foi para esses adolescentes, para as famílias deles. Tudo isso interfere, cara. Momento político do país, tudo isso interfere no posicionamento das famílias dentro da escola e como você vai lidar com elas no cotidiano. Mas, sendo objetivo na resposta à sua pergunta, os nossos perfis acabaram indicando isso de uma maneira muito natural, sabe? Muito natural mesmo. Eu entendo que existe um determinado momento que a escola nasce principalmente com pré-vestibular, que você comentou. Isso, e ela vem descendo. E às vezes é um caminho inverso, né? Uma escola que às vezes começa com, vamos dizer, maternal seria o nome? Perfeito. Infantil, hoje chama infantil. E, enfim, vai numa crescente e o último estágio seria o pré-vestibular. Perfeito. Como que foi a compreensão de vocês de fazer um caminho que talvez não é o natural em relação ao modelo de negócio de uma escola e quais que foram os desafios que vocês enfrentaram em relação a isso? Em Vitória é natural. Em Vitória isso sempre foi um pouco natural. As escolas sempre surgem com essa equipe de professores, os caras têm uma grande tarimba em arrebentar com provas de vestibular e depois vão crescendo dessa forma. Já você vai a São Paulo, não. É aquela que começa no infantil e etc. Aqui também, lógico, você tem o exemplo do São Domingos com a Tia Magá, que é São Domingos é um case, né? Inclusive, tenho grandes amigos lá, o Leandro é um grande amigo, mas aqui em Vitória isso não era muito incomum, não. Você teve exemplos como Nacional, Darwin, o NEL, uma escola que existiu ali na Reta da Penha. Então aqui, então muito tranquilo. Você vai criando condições para se adequar àquele mercado. São universos completamente diferentes. Tanto que o nosso objetivo em 2025 é criar Fundamental 1, que a gente não tem. O AP pega a criança com 10 anos de idade, do 6º ano, que é o Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, aí daí para cima, ensino médio e pré-vestibular. O Fundamental 1 é do 1º ao 5º ano. A gente ainda não tem. Em 2025 a gente quer implantar. Essa estratégia, né, que vocês comentaram, inicialmente foi pelo pré-vestibular, não era nem... eu não sei se estou falando correto, mas não era o ensino médio, não era o 3º ano, você ia só... A escola já tinha ensino médio pré-vestibular, mas toda essa estratégia da história que eu contei, ela culmina na 3ª série do pré-vestibular, que é o momento que é aquele foco de mercado da galera que vai fazer a prova para um vestibular. Só que, é importante eu te dizer que quando eu faço qualquer ação relacionada à entrada de um aluno na universidade, o pai do aluno lá pequenininho já está olhando para mim. Por quê? Perfeito. Porque tá todo falando, mundo... Eu quero meu filho na medicina, né? Ou eu quero meu filho viajando para Cancún, né? Perfeitamente, perfeitamente. Mas justamente... Já teve do perfil do pai. Né? Não, a gente já fez melhor, cara. Melhor que Cancún. Vocês lembram que surgiu um carro da Volkswagen chamado App? Sim. Nós demos pro menino, cara. Ele passou em primeiro lugar na UFS, nós demos um App para ele. Pô, eu estudei na escola errada, no momento errado. Eu falo, tá vendo? E um App vermelho. Nossa cor. Agora, o ponto é, eu imagino que dentro do seu funil de clientes, né, quando você olha, entendendo um funil como o 3º ano sendo, né, o
o final dele, quase que é um funil invertido. Você deve ter muito aluno que o pai chega lá no final do terceiro ano e falou, então, ô Portela, eu quero meu filho... Ele estuda lá na escolinha do bairro dele a vida toda, no terceiro ano ele me entrega e fala assim, agora resolve. Isso aí, agora eu quero ele na fotinha lá do jornal. Essa pirâmide já foi mais inversa. Hoje ela tá quase que se tornando ela já foi assim, ela já tá aqui, ó. E como justamente, bom, aí você está falando que tem mais ou menos o mesmo número de alunos em todas as séries. O que a gente fez para isso acontecer? Qual que é a estratégia para isso? A estratégia é que você tenha uma instituição de ensino que tenha esse foco do resultado do aluno, mas que não seja só isso. Eu sempre digo para as famílias, quando o cidadão entra aqui no app, ele vai encontrar 2 pilares. Um de formação de resultado, que está muito claro. Você entra na rede social da escola, você entra no site, está lá, o resultado está estampado. Esse é um pilar. O outro pilar da formação cidadã. Então, um exemplo que eu sempre dou olha, o cara vai bater aqui sábado de manhã para fazer uma prova. Caramba, o menino do 6º ano, ele tem 10, 11 anos de idade. Que prova é essa? É um simulado Enem. É um simulado de vestibular. Com 10, 11 anos de idade, meu filho vai fazer 80 questões numa manhã? Vai. Não tampa o sol com a peneira, não. Ele vai ter que encarar isso. Vamos preparar esse menino. É melhor que ele entenda agora e que ele tome ali, dê uma cambaleada agora para não chorar quando ele estiver no 3º ano. Esse é um sábado de manhã. Aqui eu estou preparando o pilar do resultado. Mas no próximo sábado de manhã, ele vai se encontrar com os coleguinhas aqui na escola também, para a gente pegar um ônibus fretado pela escola e nós vamos visitar o Asilo dos Idosos de Vitória. Para fazer o quê? Para fazer a entrega de 1 tonelada de alimentos que a gente arrecadou no projeto pedagógico X. Que a gente tem um projeto maravilhoso chamado Viva a Gentileza. A última arrecadação foi de 4 toneladas. Foi 1 tonelada por unidade. Cara, eu já tive depoimento de pais chegando no app, chorando e falando, cara, essa visita que o meu filho fez ao asilo mudou a vida dele. Ele passou a ter um sentimento que ele nunca teve na vida, que é de empatia. Olha que legal. Quanto custa a aula? E tem uma outra coisa importante ser dita. O app é uma escola muito democrática. Eu tenho, cara, alunos da Ilha do Frade, da Ilha do Boi, e eu tenho aluno de Itararé. Onde eu vou chegar com isso? Eu tenho um cara que estuda no app porque adora a escola, lá da Ilha do Boi, problema nenhum. E eu tenho um cara lá de Itararé, cujo pai bota todas as fichas dele e junta o dinheirinho suado para pagar o app. Para o filho dele ter um futuro bom. Outro dia eu presenciei uma cena em frente ao app de Vila Velha. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu tinha um aluno de um perfil social mais abaixo do que os outros, do ponto de vista financeiro, e os meninos combinando de almoçar no shopping. E não tá barato almoçar no shopping, para ninguém. Aí tinham quatro seres humanos, mais ele, 5. Aí ele falou assim, os meninos combinando, ele falou, não, gente, pode ir, eu não vou não. Vou pegar uma marmitinha aqui na esquina, porque tô podendo não. Os 4 meninos falaram, não, você vai. Você dá R$5, você dá R$5, Eles se juntaram e pagaram o almoço do colega para ter a presença do colega no shopping. Quanto custa essa aula? Isso é aula, cara. Eu tô mostrando para esse menino que ele não vive dentro de uma bolha. Porque às vezes a gente está dentro de um ambiente que eu só tenho figuras que vivem a mesma vida que eu. A gente consegue proporcionar na nossa escola a possibilidade de o cara sair um pouquinho de dentro dessa bolha e entender, caramba, eu tenho um colega que nem sempre ele pode ter o entretenimento que eu tenho. E aí, exercício de empatia, exercício de visão cidadã. Olha que legal isso daí. Fábio, isso me vem à mente uma característica que é muito forte na própria cultura brasileira, de que às vezes os pais, ou por ausência, ou por não quererem alocar energia na educação dos filhos, de não assumirem essa responsabilidade, delegam quase que 100% para a escola o fazer. E naturalmente existe uma perspectiva para uma formação técnica, teórica, de uma pessoa que vai para o mercado de trabalho em algum momento e precisa ter um nível de complexidade, claro, de educação. Mas quando a gente fala de produção educação... de resultados, né? Produção de resultados. Mas quando a gente fala de educação, existe um aspecto mais amplo que é a educação do cidadão, né? A formação desse indivíduo. Como que você consegue conectar a visão do app de não apenas ir para um caminho
de educação baseado em técnica, mas também essa compreensão que você está trazendo de uma pessoa que vai fazer uma visita a um asilo ou de que vai ter uma visão mais global. Que tipo de estrutura vocês conseguiram montar para que essa pessoa, esse indivíduo que está ali, esse estudante, esse adolescente, possa se tornar um cidadão muito melhor do que apenas um cara muito técnico, muito bom? Eu acho que muito mais que tecnologia, muito mais que qualquer tipo de ferramenta, a formação do professor. Porque é esse professor que vai atuar diretamente com a criança em sala de aula. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês dois. O ensino fundamental e o ensino médio hoje são muito mais legais que na nossa época. Os meninos hoje têm uma disciplina chamada Projeto de Vida, cara. Em que nós temos um professor fantástico, que é o Fabão, com uma formação incrível para isso, que ele entra e trabalha com o menino em sala de aula. O que você quer da sua vida? Como é que vai ser isso daqui? Não tinha isso na nossa época, né? Os alunos hoje, na maioria das escolas, sobretudo as particulares, trabalham com matemática financeira. Né? Você foi aprender sobre bolsa de valores depois de velho. Os meninos estão aprendendo isso lá no 8º ano. Ninguém te ensinou isso no 8º ano. Então, tudo isso, a escola hoje, Bruno, ela está muito mais conectada com a realidade do que simplesmente achar o valor de X. Achar o valor de X, que foi o que nos ensinaram, e a gente ficava se perguntando para que eu tenho que achar o desgraçado X. Achar o valor de X hoje, a gente continua procurando o valor de X e mostrando para o menino. Só que depois que eu acho o valor de X, eu falo assim, esse valor de X aqui ele serve para isso, tá? Então hoje, a escola, se ela não faz isso, ela não se torna atraente para o aluno. Porque depois disso aqui, meu amigo, para você segurar um menino em sala de aula olhando para você... É uma disputa de atenção, né? No ensino superior já é. Você imagina para um menino de 13 anos de idade, de 12 anos de idade. Ô Portela, e nessa perspectiva, né, da mudança... Da demanda do ensino médio, até da nossa da faixa etária, né, dos grupos hoje que você tem menos da árvore, não, como é que chama? A pirâmide geracional, você então tem aí menos, tecnicamente, menos alunos chegando para estudar para o mercado, né? Você tem ali um equilíbrio dessa pirâmide. Não só isso, você também tem o desinteresse de alguns por eventuais formações, graduação, etc. Cara, sei lá, eu quero ser empreendedor, quero abrir meu negócio fazer faculdade, e tal. Então, como que você olha para isso enquanto uma eventual ameaça e como que você está se reposicionando ou não para enfrentar um aluno que talvez o apelo do passar no vestibular talvez seja mais para o pai não seja mais o prioritário para ele próprio, né? Como que vocês vêm discutindo isso? Olha, cara, a gente como eu te falei, como a escola mudou muito, a escola hoje ela é um balde de conhecimento. Então, queira ele uma graduação, um ensino superior ou não, para ele ser um empreendedor ele precisa de conhecimento. E o conhecimento tá na escola. Tá na escola, cara. Porque os valores, na minha concepção, muitos dos valores são da família, né? E, claro, da escola também, nesse trabalho em parceria com a família. Porque eu escolho para o meu filho uma escola condizente com os meus valores. Né? Você tem escolas confessionais, por exemplo. Você tem escola... Por exemplo, é uma escola laica. Ela não tem nenhuma denominação religiosa, diferente do Marista, que é uma escola católica. Então, eu sei que ao colocar o meu filho no Marista, haverá uma tendência voltada para o catolicismo. Mas, independente da escolha da família, independente de qualquer escolha, ser de acordo com os valores da minha família, da sua família, o conhecimento está lá. E eu vou precisar de conhecimento. Então, como a escola mudou muito, porque o questionamento do aluno antes era: eu não preciso disso aqui, eu não preciso de saber de Revolução Francesa. Mas hoje você conecta a Revolução Francesa com a atualidade. As conexões, eu acho que o grande atrativo do aluno, cara, são as conexões. Quando um professor tem capacidade de conectar informações, cara, ele vira o ídolo do aluno. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu sou professor de língua portuguesa, eu posso muito bem te dar uma aula de sujeito e predicado. Agora, se eu te der uma aula de sujeito e predicado e puxar a música Sampa, de Caetano Veloso, e falar para você que ele está dizendo que alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João tem um motivo, e por que aquilo estava acontecendo, que eu tinha um baiano que foi jogado em São Paulo que estava perdidinho,
sabe? Ainda não havia para mim Rita Lee. Olha, isso não existia para mim. Ele conhecia a cultura do estado dele. Ele começa a conhecer tudo ali. E tudo isso passa por conexão. Então eu vou conectar isso daqui, Pô, mas ler Machado de Assis é chato, professor. Pô, pega Machado de Assis e conecta, cara. Conecta Machado de Assis com alguma coisa da atualidade. Sabe? Vai lá e mostra pro aluno que aqueles triângulos amorosos presentes na literatura de Machado de Assis têm um motivo. São sempre 2 homens e uma mulher. Pode perceber. Por quê? Porque na escola literária anterior, que era o romantismo, você tinha uma mulher idealizada. A mulher era a coisa mais maravilhosa do mundo para o romântico. Depois vem a escola literária do realismo, a qual Machado de Assis pertence. Então, o realismo, ele quer se contrapor ao romantismo. Essa mulher que era idealizada não é mais. Quem é ela agora? Ela é motivo de discórdia entre 2 amigos. Porque os 2 amigos vão brigar por conta dela. Então ela não é mais idealizada. É toda uma análise. Aí o aluno, caramba, tinha me ligado nisso não. Sabe? Aí você pega um poema e mostra o poema pro menino. Você pega Gilberto Gil, vai mostrar Drão pro menino. Aí você fala assim, procura aí, Drão é o nome da... Drão, o nosso amor é como um grão, uma semente de ilusão. Aí você pega lá, procura no dicionário, o que significa a palavra drão? Você dá 5 minutos, eles vão doidos pro celular. Não acham. Claro que não. Drão é uma abreviação da esposa, ex-esposa de Gil, que se chamava Sandra, e que ela chamava e ele chamava Sandra de Sandrão. Então ele abreviou como Drão. E aí você vai descobrir que Gil, nessa música, escreve uma música para a mulher dele quando eles estão terminando o casamento. Quem aqui escreveria uma música para a mulher de amor no término? Vocês estão olhando para mim com essa cara de que jamais, né? Pois é, por isso que Gil é gênio e nós não. Cara, tem mais água aí, cara? Tem mais água. E o pessoal aqui que tá nos bastidores tá curtindo a aula. Vou mandar o boleto. Cara, e pegando essa perspectiva de capacidade de conectar, é importante naturalmente se atualizar. Porque para que você consiga... Senão você não conecta. Senão você não conecta. Você passa a não conectar com quem é o seu público-alvo, com quem está ali realmente... Essa hoje é a prova do Enem, né? E aí, eu entendo que, pegando muito do nosso público, né, de gestores, empreendedores, diretores de diferentes portes de empresa... Quando a gente fala em atualização de algum negócio, a gente tem que falar de, às vezes, investimento em CAPEX, né, compra de notebooks, atualização de equipamentos, de cadeiras. Geral também, né? De certa forma, você tem depreciação de algumas coisas que ficaram obsoletas. Então, você tem uma atualização relacionada a equipamentos, de um modo geral. Mas, de certa forma, você tem também atualizações de metodologias, né, ou de métodos que você consegue utilizar. Eu me formei em engenharia mecânica inicialmente, em Ouro Preto, e eu me lembro que os professores utilizavam o mesmo conteúdo, talvez ali que eles pegaram um determinado compilado de matérias, fizeram o seu próprio conteúdo para ficarem ali mais confortáveis. E dessa forma ele deu aula por 30 anos. Deu aula por 30 anos e eu aprendi as coisas de 30 anos. Na educação, mas também nos negócios, como que você enxerga que é possível manter uma empresa de forma atualizada e, ao mesmo tempo, conseguir gerar resultados positivos sem que essa atualização faça com que os resultados financeiros ou, enfim, a capacidade desse negócio de se manter de pé não seja prejudicada exatamente por essa necessidade de atualização que demanda, obviamente, investimento? Vou dividir essa resposta em 2 partes. Primeiro, pessoas. Então, formação de pessoas. O professor lá, o professor que hoje, no ensino fundamental, no ensino médio, dá a mesma aula de 2004, ele está fadado ao fracasso. Vocês lembram que vocês tinham que saber sujeito indeterminado? Sujeito oculto? Ninguém me pergunta isso em prova. Eu ensino isso para o aluno para que ele tenha capacidade lógica de resolver outros problemas. Mas essa pergunta não aparece mais. Se eu der a mesma aula que eu dava em 2004, eu estou fadado ao fracasso. Eu tive que me atualizar. A prova do Enem hoje não tem um nome técnico na prova de língua portuguesa, por exemplo. Depois a gente separa um espaçozinho pra gente falar dessa prova do Enem, que é uma prova, cara, muito fantástica, muito bem elaborada. Sobre... Vocês que curtem, você de exatas, você ia pirar na prova. Eu vou te explicar por quê. Então, pessoas. Eu cheguei a fazer o primeiro ano de Enem do modelo que é atualmente. Assim. Então, mas ele aprimorou muito. Ele aprimorou muito. Vou te mostrar. E
Do lado de cá, investimento em estrutura, né? Por exemplo, para Jardim da Penha, nossa unidade ano que vem, vamos fazer uma mega reforma. Você tem que estar sempre alinhado com um equipamento, multimídia em sala de aula. Hoje é o básico, é o mínimo que você tem que ter. Um espaço agradável para o aluno estudar e esse tipo de coisa. Uma boa biblioteca e tal. Ok, conforto para o aluno acima de tudo. E aí, quando a gente vai para essa parte de tecnologia, eu sempre gosto de tomar muito cuidado com esse tema. Por quê, cara? A educação hoje passa por Eu acabei de chegar, agora em maio, eu fui a Educar. É a maior feira de educação da América Latina. Cara, uma pirotecnia educacional. Me colocaram, dá um exemplo pra vocês, me colocaram sentado para me vender coisa, né? É uma feira para você comprar coisas para sua escola. Do sistema à carteira estudantil. Me colocaram sentado numa mesa e eu me sentei. Quando eu abri aqui a mesinha da carteira, a mesa já era um notebook, cara. Falei, pô, maneiro isso aqui, legal demais da conta. Aí levantei e fiquei olhando. Aí eles foram me demonstrar. Olha que legal. Vamos supor que isso aqui fosse uma lousa digital. Foram para a lousa digital. E de repente o professor começou a dar aula para me demonstrar. Tudo que ele escrevia ali, ele escrevia gestor. Já aparecia aqui para o aluno. Sensacional. E eles me mostrando isso como se fosse sensacional. Ao final, eu levantei a mão e perguntei, qual o papel do aluno nesse processo? Vocês me vendem que o aluno tem que ser protagonista do processo de ensino-aprendizagem, que a cognição do aluno está acima de tudo. Nananana. E qual é o papel do aluno? Ficar de braço cruzado, tirar foto? O que é isso, cara? Vocês vão lembrar. Quantas vezes vocês não resolveram uma questão por lembrarem daquela seta que o professor puxou lá no cantinho do caderno e colocou a observação e a sua memória fotográfica te levou até lá e você resolveu a questão? Cara, isso é trabalho braçal, é estudo, isso é estudar. Transformar em música, fazer... São ferramentas que vão te ajudar. Nada melhor do que fazer fichamentos, cara, para estudar. Escrever, isso vai fixar. Se a ferramenta digital ela deixa de ser ferramenta para ser a protagonista do processo, não acontece. Então, no app, a gente toma muito cuidado. Sabe, eu acredito ainda muito no... Ninguém usa mais giz, né? Mas antigamente falava assim, no cuspe giz, que é um bom professor, com uma formação boa, com uma puta aula, e que vai levar o aluno. E que vai usar o digital como ferramenta. O digital é ferramenta. Se ele for tudo, cadê o protagonismo do aluno? Cadê o protagonismo do próprio professor? O aluno e o professor são os grandes protagonistas de uma aula. Não é o computador, sabe? A informação, ele vai ser usado para trazer informação, etc. Agora, então, a gente tem essa questão de estar sempre atualizado, com tudo certinho, com tudo que manda a bula do remédio. Mas eu acredito muito que a escola ela é formada por pessoas, acima de tudo, sabe, Bruno? Pessoas que vão fazer a diferença nesse processo. Portela, você me lembrou, falando um pouco da questão de envolver o aluno e tal, fugindo um pouco até da temática aqui do ensino médio, mas entrando um pouco mais na técnica de comunicação, de oratória. Eu recentemente fiz algumas palestras e tal, e muitas vezes, cara, você começa fazendo a palestra e você enfrenta umas caras assim que você olha e fala, cara, esse cara ou não tá entendendo nada que eu tô falando, ou quer que eu saia daqui nesse momento. Mas eu até assim, acho que eu consigo passar a comunicação de uma forma efetiva. Mas o que eu queria te perguntar, quais são as técnicas que você entende que sejam relevantes nesse processo de atrair a atenção da pessoa e também reter a atenção da pessoa, né, no mundo hiperconectado? E como que você utiliza ela na prática aí? Quando você pergunta em sala de aula? Isso pode ser não só em sala de aula. Mas... Isso conecta muito com gestão de pessoas de modo geral. Quando você é um professor que você consegue reter a atenção das pessoas, isso, se a gente faz um paralelo para uma gestão de equipes, né, a capacidade de se comunicar de uma forma efetiva, o professor é um gestor tem um paralelo pessoas. Muito claro, né? Claro. Esse exemplo também, assim, então numa reunião de mensal de resultados tem 6 gerentes que vão apresentar e, cara, entra um lá que a pessoa até, todo mundo já pega no celular e o outro que consegue envolver
Pela forma, pela abordagem, pelo conteúdo, obviamente, mas se existe alguma técnica que você trabalha aí nesse aspecto. Eu posso te trazer muito da experiência de sala de aula, né? Em sala de aula, cara, eu acho que eu sempre tentei trabalhar de uma maneira muito dinâmica. Eu sempre percebi que o aluno, se você tocar uma aula de uma maneira muito reta, a coisa não acontece. Então essas ferramentas, música... Eu nunca gostei de produzir música com macete para aluno, não. É música mesmo. Pegar uma música, fazer uma análise de uma lírica musical, fazer análise de um texto desafiador, fazer análise de um poema. Isso atrai muito. E do ponto de vista da colocação, eu sempre utilizei muito variação de voz, dinamismo, porque isso facilitou muito para mim. E quando eu, por exemplo, o cara tá dormindo na sua aula... Se eu estiver respondendo por uma vertente que não seja que você está perguntando... Não, é isso mesmo. O cara está dormindo na sua aula. Por diversas vezes eu já desci... Porque você tem... Eu atuei muito em pré-vestibular, 150, 200 alunos. Ele está lá no cantinho dormindo, eu vou lá, acordo, falo, tá tudo bem, tá tudo certo, e a turma morre de rir. Aí volta todo mundo. Eu tive um ótimo... Tem uma história do menino que estava meio que dormindo aqui assim, ó. Falei, acorda esse menino aí. Rapaz, a sagacidade do garoto foi fantástica. Ele só fez assim, ó. Você não vai brigar com um cara que tá rezando, né? O professor tava rezando, eu não tava dormindo. Você não vai brigar com esse cara. Então, esse dinamismo, assim, porque... Importante dizer, essa não é a geração com a qual você lida de forma grosseira. Você jamais vai ganhar um aluno, um espectador, uma audiência desse garoto se você for de forma grosseira. Essa geração não lida bem com isso. Tem que ser parceiro da garotada. Claro, a linha tem que ser muito bem colocada. Eu sou professor, você é o aluno. Mas levar numa boa com a garotada é o que eles querem, sabe? Na horizontal e não na vertical. Gestão de pessoas, aquela coisa de... Eu não sou seu patrão aí. Não, é tudo numa horizontal, numa boa. E eles respeitam muito isso. Respeitam muito. Isso para qualquer escola. Para qualquer classe social. Porque hoje atuo no AP, etc. Mas antes de atuar no AP, eu dei aula em escola pública e etc. E foi na escola pública que eu entendi. Não é na vertical. É empatia. Se põe no lugar do aluno. Né? Pô, na escola pública eu tive... Hoje melhorou muito a escola pública, né? Muito. Mas eu tive em 2002, 2003, 2004, aluno levantando a mão e... Se a gente sair mais cedo pro recreio, eu falo, vocês estão brincando? Palhaçada dessa? É que a gente não almoçou, sabe? E aí no recreio tem a merendinha, que tem um pratinho de comida lá. Era um tapa, porque nunca passei por isso. Eu não sei a dor que ele estava sentindo, mas aprendi, né? Aí você falou, opa, meu amigo, no dia que o menino fez isso, nós saímos 15 minutos antes, eu fui pro refeitório com eles e almocei, viu? Comi 2 pratos. Bom demais. Fábio, e numa linha de conhecimento, eu entendo que tem uma perspectiva de pedagogia e tem uma outra que é de andragogia, que seria ali a forma de você adquirir conhecimento na fase adulta, né? Como que você entende que é possível utilizar alguns gatilhos de aquisição de conhecimento de forma proativa para que profissionais possam se capacitar ou desenvolver habilidades numa fase adulta que possam se traduzir em melhorias da sua capacidade de performar mais e, eventualmente, crescer nas suas carreiras a partir dessa aquisição de conhecimento? Eu não sei se você sabe, mas você acabou de descrever o novo ensino médio. Não é muito o meio de vocês, mas o novo ensino médio tem exatamente esse objetivo. Que no ensino médio o menino possa experimentar coisas para que ele saiba o que definir. Qual é a grande crítica nesse momento a esse novo ensino médio? É que ele tem uma base de formação básica, todo mundo vai fazer essas matérias básicas. Português, matemática, história. E aqui ele tem itinerários formativos. Aí eu escolho, eu sou o aluno que escolhe. Só que, antes você obrigava o menino a fazer essa escolha quando ele chegava para o vestibular. Que curso você vai fazer? Agora você obriga o menino a fazer essa escolha quando ele está saindo do 9º ano para a primeira série do ensino médio. Então, essa é uma crítica que as pessoas veem as famílias, né? Eu estou falando pelo que eu ouço dos pais. Pô, o menino já tem que escolher agora. Só que as escolas, de maneira muito inteligente, criaram esses itinerários de forma a não excluir nada.
Então lá no AP, por exemplo, se o menino tem certeza que ele vai fazer medicina, eu tenho uma turma especial de medicina para ele. Eu já vou entrar lá no cerebelo dele e falar, meu filho, você vai fazer medicina, você tem que saber química isso, biologia isso, português isso, matemática isso, beleza? Esse está com a vida definida. Mas eu tenho aquele menino que não, ele não tem isso definido, não. O cara chega para mim e fala, eu vou fazer ou direito ou engenharia. Meu pai. Ele tá, né? Ele tá à deriva. Eu preciso ajudar esse menino. Só que eu vou ajudar como? Você gosta de brócolis? Ele vai responder, não sei. Eu nunca comi brócolis. Você gosta de cenoura? Não sei, nunca comi cenoura. Então come aqui um pouquinho de cenoura, come um pouquinho de brócolis, come um pouquinho de beterraba. Para ele poder criar o rumo dele. Aí entra o papel da escola em dar esse suporte para o menino experimentar. Eu acho que a fase do ensino médio é para isso. Para o cara experimentar um pouquinho de tudo para definir mais ou menos o que ele vai querer. E mesmo assim, experimentando muitas vezes, eu tenho diversos alunos no pré-vestibular que estão buscando uma segunda graduação. Porque fizeram a primeira graduação, não estão felizes e estão buscando a felicidade de outra forma. E tá tudo bem. Eu tive um episódio há uns anos, cara, que eles até formaram há pouco tempo. O pai era dentista e a menina terceiro ano. Eles estudavam na mesma turma de pré-vestibular para tentar medicina. Os dois passaram, cara, e fizeram medicina juntos. E formaram em medicina. Então, nunca é tarde. O cara tá com seus 40 e tantos anos, estava na sala de aula lá. E eu dando aula pro cara. Então, não sei se eu tô te respondendo, mas o que você falou descreve o novo ensino médio. Ele tem exatamente esse objetivo, de causar de forma proativa no aluno essa possibilidade de escolhas que não sejam tão doloridas, para que ele tenha uma visão melhor e consiga fazer uma escolha legal. A minha pergunta vai no sentido de quando a gente está num momento em que, vamos colocar assim de forma bem prática, a gente não tem obrigação de pagar boleto. Estudar é uma coisa ali que, poxa, é a sua obrigação. Você não tem outras obrigações eventualmente. O Bruno hoje ele tá variando entre papéis. Primeiro, agora ele fez o papel do cara que criou o ensino médio. Agora ele tá no papel do pai do aluno. Reclamando, esse menino não paga um boleto, fica aqui me atazanando. Vai fazer alguma coisa da sua vida. Mas aí, vai lá, esse é o caminho. E aí o cara, quando não tem obrigação de pagar boleto, poxa, a obrigação dele é o quê? Muitas vezes fala, pô, sua obrigação é estudar. É isso. Então acaba sendo, de certa forma, vamos colocar assim, mais fácil. Não é que seja mais fácil, mas, poxa, acaba sendo... Você tem menos ruído para conseguir adquirir conhecimento. Quando você está numa fase adulta, você está num ambiente profissional, você, além de ter que trabalhar, você tem que se capacitar para se transformar num profissional melhor, fincar ali algumas estacas de como que você pode subir dentro do ambiente corporativo, né, e ter promoções, ter remunerações melhores, eventualmente se transformar sócio de um negócio e tal. Então, a minha perspectiva é de como que essa aquisição de conhecimento, como é que um adulto pode se aproveitar... Como que ele pode aprender a aprender. Pode aprender a aprender. Então, na sua visão, seria um pouco dessa perspectiva de validações, de testar, enfim. A gente recebeu a Ana Paula França, que fez um movimento, uma pivotagem de carreira, e ela foi CFO de algumas grandes empresas, foi CFO da Fins, por exemplo, e fez um movimento de carreira para empreender, para fazer com que mulheres descubram o seu potencial e possam crescer nas carreiras delas, né? E eu entendo que passa um pouco por essa compreensão também de uma alteração de rota, mas por uma compreensão de que tipo de conhecimento eu quero adquirir, como é que eu posso testar e validar isso. Você entende que esse novo ensino médio se conecta muito com essa perspectiva de um profissional? Total. Esse é o objetivo. É que o cidadão saia do ensino médio sem estar à deriva. Ele saia com algum comprometimento com algo firme. E dentro desse propósito, buscou-se muito no ensino americano. Há uma semelhança grande, assim. Isso nos Estados Unidos acontece há muito tempo. O cara entrar no ensino médio e já determinar as disciplinas que ele vai fazer, etc. Acontece muito lá no ensino médio. E aqui, isso é muito legal, muito bonito para a realidade das escolas particulares. Porque quando a gente parte para o universo da escola pública, será que a escola pública vai dar conta de oferecer esse novo ensino médio como ele está no papel ali bonitinho? Isso é um questionamento importantíssimo de ser feito. Porque as escolas particulares tiveram suas dificuldades de montar isso. Porque, veja, do ponto de vista administrativo, eu tinha uma turma. Mas que agora, se você escolher uma coisa e o Bruno outra, eu vou você para uma turma, você já dividi em duas turmas. Isso aumentou o meu custo. Sem dúvida. Então, entendeu? Não é uma coisa simples. Isso tem, como diria vovô, tem preço isso aí, hein? Entendeu? Então, mas acho que passa por isso.
por validações. Ô Fábio, você contou uma baita de uma estratégia que vocês adotaram, então eu estou tentando pegar de você novas estratégias quando você adotou lá a competição com o Darwin, mas recentemente a gente teve a aprovação também do ensino profissionalizante, né, como que vai funcionar isso. De novo, mais uma concorrência de certa forma ou uma oportunidade, dependendo de como você vai enxergar isso. Como que você está olhando, então, para essa nova aprovação e como que... A gente está olhando como oportunidade e não como um problema, não. É uma oportunidade que vai se abrir. Não temos ainda essa definição se a gente parte para esse caminho ou não, porque 90% ainda, Gabriel, das pessoas querem a graduação. É uma cultura nossa. Sim, forte. Forte. E então, isso está sob análise. Mas eu diria assim, eu vejo uma discussão já, algumas discussões, quando o empresariado coloca a necessidade de mão de obra técnica preparada, né? Então, quando você tem esse novo ensino, o profissionalizante, você também tem essa oportunidade que às vezes o jovem pode querer ou não, né? Mas de rapidamente alçar a uma vaga de emprego dentro de uma grande corporação, etc. E aí depois continuar a graduação naturalmente. Mas eu vejo que existe uma lacuna muito grande, cada vez mais, né? A gente fala da questão do desemprego, das oportunidades, mas de um lado você tem empresários procurando pessoas qualificadas, de outro você tem essa mão de obra aí, né, falando, não tem... Chega a ser uma incongruência. Né? Não tem oportunidade. Você tem paradoxal. Você tem demanda de contratação, mas não tem oferta de contratação com as características buscadas. Né? Então, Perfeito. Então eu vejo isso como uma oportunidade dentro do ensino, né, e do ensino médio, assim, de você... Eu vejo muito na molecada o momento do empreendedorismo gritando aos ouvidos deles. O que é ótimo. O que é ótimo, cara. Eu vou te falar... Vou te dar 2 exemplos, porque nós temos lá na escola uma semana de informação profissional. Nós levamos profissionais de diversas áreas para conversar com os alunos sobre, ajudando, validações. Cara, agora a gente leva os ex-alunos. Você ouviu falar em lojinha da Lívia? Sim. A Lívia é nossa ex-aluna, cara. Essa menina acabou de ter um neném agora, inclusive. A Lívia tá arrebentando. Arrebentando. A menina foi montar um negócio, um e-commerce, para vender caneta e papel. Ela hoje é provavelmente a papelaria digital que mais vende no Brasil. Tem um outro exemplo, além da Lívia, que é a Júlia Loyola. Ela montou uma marca de roupa chamada Atitu. A menina tá... Outro dia, elas foram palestrar. Outro dia a Júlia falou, Portela, eu tenho cliente que entra na minha loja e compra 30 mil reais de roupa. Uma porrada só. Olha que legal, cara, isso. E elas estão lá contando para os meninos de hoje, sabe? E eu faço isso na escola, eu conto para eles, olha, eu sou um ex-aluno, eu estava aí sentado, onde vocês estão? Acreditem aí, vocês querem empreender. Eu estou falando do empreendedorismo porque é a veia hoje que está gritando aos ouvidos dessa molecada. Eles estão muito empenhados nisso, tá? Eu entendo que é uma oportunidade, por exemplo, que o próprio FUCAP, que é onde a gente está aqui, no hub da FUCAP, tem surfado muito exatamente nessa capacidade de... Merchan tá acontecendo agora. Eu tô aqui desde o início fazendo merchan do app também, né? Nosso parceiro aqui. Mas é isso, cara. De fato, de conectar a academia com o empreendedorismo, né? De negócios nascerem dentro da graduação. Conectar a academia com a realidade, que isso não era feito. Agora esse hub aqui, a gente está aqui num ambiente lindo de fazer isso virar, cara. E você falou, inclusive, de parceria app, FUCAP, né? Em algumas ocasiões. Várias. Eu tenho gratidão aí pelo Aridelmo. A rapaziada sempre foi lá no app. Inclusive foram... o parceiro do Aridelmo, que a gente falou dele agora. O Valsemiro. Valsemiro já deu diversas palestras para os alunos do app. A galera aqui é nota 1000. Parceria forte. Boa. O merchan tá bem feito. Abraço, Valsemiro.
Ô, Portela, cara, Fala queria aí. te agradecer pela... Já deu? Não, cheio de fofoca aqui pra contar ainda, gente. Quanto tempo tem aí? Vou deixar uns minutinhos pra você contar as fofocas aí, mas, cara, a história do app que eu tomei conhecimento, né? Eu não sou de Minas, mas escutei, inclusive, do Henrique Miranda, que indicou, falou, cara, você tem que levar o Fábio para falar. É meu primo amado, não vale não. Olha o nepotismo, rapaz. O Henrique é meu primo querido, encontrei aqui pessoas queridas também, ó, a Duda tá ali, acho que a minha vizinha já trabalhou com vocês, a Bianca. Beijo, Bibi. Vitoria, né? Ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela. Te agradecer, sim, pela história, cara. Acho que no final das contas é isso, assim, eu fico muito feliz com o seu relato sobre empreendedorismo. Sim. De certa forma é o que a gente prega aqui sobre trazer cases de gestão, cases de empreendedorismo. Legal. Porque, cara, acho que quanto mais empreendedores a gente tiver, sejam na sua própria empresa ou dentro de outras corporações, né, melhor assim, essa cabeça do empreendedor, buscando sempre resolver problemas, sempre entregar mais valor para clientes. Acho que a gente gera prosperidade, né? Muito legal. Esse de fato é o nosso objetivo, né? De conseguir trazer cases como o case de vocês e conectar com diferentes pessoas, diferentes perspectivas e, cara, que isso possa inspirar cada vez mais as pessoas a terem essa mentalidade empreendedora, que é isso que vai fazer o Brasil ir para frente. Legal, legal. Obrigado por aceitar o nosso convite. Pô, eu agradeço demais, vocês são duas figuras muito legais, parabéns, vocês são ótimos comunicadores. Agradeço aí pela confiança, agradeço ao Henrique pela lembrança, meu primo querido, e dizer para vocês que o app tá de portas abertas, cara. Se vocês quiserem lá bater um papo com os alunos qualquer dia também sobre os negócios de vocês, e a molecada vai adorar ouvir as boas histórias também. Eu, depois que soube já olhei o Instagram lá de vocês, já tô seguindo, legal pra caramba. E eu desejo muito sucesso ao podcast e a vocês em todos os âmbitos. Bacana. Dá pra fazer um ao vivo lá, né, Bruno? Certamente. Já pensou? No meio da molecada lá, vamos botar a molecada junto. Eles adoram, cara. Semana que vem é semana do estudante, vai ter banda, eles curtem pra caramba. Sou fã dos meus alunos. Boa. Cara, é isso. Cara, a gente vai ficando por aqui. Se você chegou até aqui com a gente e quiser se inscrever também, fica aí o convite. Naturalmente você vai receber aí todos os novos conteúdos. Muita gente bacana já passou por aqui e certamente vão passar por aqui. E compartilha esse conteúdo com mais gente para fazer isso chegar para quem você acredita que vai fazer diferença na trajetória empreendedora. Forte abraço, valeu, até a próxima.